Bom, vamos lá. Então é o seguinte. Hoje nós vamos falar especificamente do talvez um dos mais inóspitos ambientes do mundo, né, que é o canal de comunicação sem fio, certo? É, a gente não tem muitos pontos para estudar, porém cada um desses pontos eles acabam tendo uma série de conceitos e uma série de modelos, enfim, por trás que acaba sendo extenso. Então, embora sejam poucos os pontos, né, que a gente vai estudar hoje, o conteúdo é extenso, né? Se você pegar especificamente canais sem fio, a maioria dos livros, tanto, por exemplo, os dois que eu coloquei lá na primeira aula, que são os livros base da disciplina, eles vão ter algumas páginas aí, na verdade várias páginas, para descrever diferentes informações a respeito de canais de comunicação sem fio, né? E depois me lembra, eu tenho que mandar um link de um curso para vocês que segue basicamente a mesma linha do que a gente vai estudar aqui, e aí vocês têm mais material para acessar e para, enfim, para verificar e entender as coisas. Bom, então a gente vai começar com uma breve revisão do que a gente viu na semana passada. A gente depois vai abordar parâmetros de comunicação, né? Para isso eu vou solicitar que todo mundo aí já fique com o celular próximo, que a gente vai usar ele em um determinado momento dessa aula. Depois nós vamos estudar os efeitos do canal, né? Quais são os efeitos atrelados ao canal sem fio, os parâmetros de um canal sem fio e como esse canal sem fio é classificado. E aí, por último, eu vou esboçar mais ou menos o que vocês vão fazer no primeiro laboratório. Eu ainda não fiz o upload do PDF da descrição do exercício de laboratório, mas eu faço isso no máximo até amanhã cedo, tá? Então vamos lá. Na semana passada a gente estudou de forma bem sucinta, né, o que são campos, né, e especificamente o que é o campo eletromagnético, né, como ele é alterado, como são geradas as ondas eletromagnéticas, como elas percorrem o espaço e o tempo pela sua pela natureza da relação entre o campo elétrico e o campo magnético, né? E a gente viu em diferentes contextos que a gente pode usar ondas eletromagnéticas, e é óbvio, o nosso foco aqui a partir de hoje é estudar o uso delas especificamente em comunicação sem fio. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar sobre hoje, né, em termos de parâmetros de comunicação, é a intensidade do sinal, né? A intensidade do sinal ela pode ser medida de diferentes formas, né? Ela pode diferentes formas não, desculpa, com diferentes unidades, mas basicamente todas elas querem dizer uma coisa só, que é a potência do sinal que é recebido pelo seu receptor, seja ele o receptor Wi-Fi do seu celular, seja ele o 4G, o receptor 4G, o 3G, o GSM, enfim, independente de qual seja o transceptor que a gente estiver analisando, ele vai usar, uma das medidas que ele vai usar é a intensidade do sinal. A gente vai ver a intensidade do sinal de uma determinada maneira hoje, que é basicamente a potência do sinal, né? A gente vai olhar para a potência do sinal enviado, potência do sinal recebido, mas a gente vai ver nas próximas aulas que além dos efeitos nocivos que o canal introduz no seu sinal, quando você tem um receptor, né, você vai sempre ter um ruído de fundo que é inerente aos sistemas eletrônicos pelo o ruído térmico, né, pelo fato dos elétrons estarem se movimentando nesses circuitos eletrônicos. Então, o simples ato dos elétrons se moverem dentro do circuito eletrônico gera ruído, que é um ruído térmico, certo? E a gente vai estudar um pouco sobre isso na próxima aula. Mas falando sobre intensidade do sinal, a intensidade do sinal a gente pode medir ela em diferentes unidades. A gente pode medir ela em watts, né, que é a unidade de potência, né, joule por segundo. A gente pode medir ela
em decibéis, né? Então, em decibéis, né? Ou decibel, que é quando você usa uma medida relativa, né? Então eu posso calcular em decibel como uma medida relativa a uma potência pré-determinada, né? A gente pode usar o dBm, né, que é o decibel miliwatt, que é quando a potência é relativa a 1 miliwatt. A gente vai ver uma série de situações, vocês vão ver isso na prática no celular, que de fato essas medidas podem ser usadas, elas significam a mesma coisa e elas podem ser usadas de formas distintas em situações distintas, né? Então, por exemplo, suponha o seguinte: suponha que eu vou enviar um sinal de Wi-Fi, né, o 3E802.11ac, que é não necessariamente o Wi-Fi mais recente, mas talvez comercialmente falando seja o que a gente tem de mais novo aí, né? O AC, se eu não estou enganado, de 2013. Então imagina que eu vou enviar um sinal de AC, de Wi-Fi AC. Esse sinal, né, quem determina qual é a potência máxima desse sinal são as instituições ou as organizações que regulamentam a transmissão, o uso do espectro, né, o uso de radiofrequência em cada país. Então quem vai falar qual que é a potência máxima de um sinal gerado por um access point Wi-Fi AC é a Anatel aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é a FCC e lá na Europa é o Instituto Europeu de Padrões de Telecomunicações. Essas três entidades vão falar qual é a potência máxima do sinal que pode ser enviado, né? Na teoria, a gente considera que a potência máxima do sinal enviado por um access point acaba sendo em torno de 1 watt, né? Então imagina que eu estou enviando um sinal de 1 watt de potência, né, a partir de um access point por meu telefone móvel que está a 10 metros de distância, né? E supõe o seguinte: supõe que quando eu pego meu celular e vejo qual é a potência do sinal que chega no meu celular, né, a potência total que chega no meu celular, a potência do sinal que chega no meu celular é 0,05 watts. Né? Como que eu calculo a atenuação, né? Ou como que eu calculo a intensidade do sinal em dB, né? Então, se for em dB em relação ao sinal enviado, que era de 1 watt, né, eu vou fazer a potência em dB, né? Os 0,05 watts em dB é 10 vezes o log na base 10 da divisão da potência em questão, que é o 0,05 watts, pelo 1 watt, né? Isso vai dar menos 13,01 dB. Né? Então eu estou falando em escala logarítmica. Por quê? Porque senão os números começam a ficar complicados, né? Você pode ter situações, por exemplo, em que você envia um sinal de 1 watt e o receptor percebe uma potência do sinal da ordem de 10 a menos 9 watts, né? De nanowatt. Então essa diferença na ordem de magnitude do sinal, conforme ele se propaga, inviabiliza, né, de uma maneira geral, a gente observar esses valores em escala real. Então a gente acaba usando escala logarítmica por meio ou do decibel ou do dBm, né? Então, se fosse em dBm, aí eu teria que comparar com miliwatt e não com watt, né? Então, para comparar com miliwatt, eu coloco o valor de 1 miliwatt em watts, que é 0,001, né, no lugar do 1 watt, e aí eu tenho que em dBm a potência do sinal que chegou é 16,9897 dBm. Ali está errado, faltou um M no final. Tá? Isso é em dBm. Então, são medidas diferentes, né? São valores diferentes para a mesma medida, que é 0,05 watts, que é a potência que eu recebi. Então, o que a gente vai fazer agora para vocês entenderem mais ou menos como que isso funciona na prática? Vocês vão acessar, quem tem Android, o link está no PDF aí, mas quem não tem pode procurar
na loja de aplicativos o aplicativo Wi-Fi Analyzer, criado pela VRAM Software, né? Baixa ele aí, vou dar 2 minutinhos para vocês baixarem isso. E assim que você abrir o aplicativo, você vai ter na tela, em primeiro lugar ali, né, as informações sobre a rede onde você está conectado. Então a primeira coisa que você vai ver vai ser a rede que você está conectado e qual que é a intensidade do sinal. E aí, para a gente ver o de todo mundo, né, eu acho que é interessante daí todo mundo escrever no chat aí qual que foi a potência medida pelo aplicativo, tá? Tudo vai depender da distância que você tiver do seu access point, né? Quanto mais distante, menor vai ser a potência observada. 2 minutinhos? Vocês conseguem fazer isso? O dev do app é a VRAM, VREM software. É que tem vários Wi-Fi Analyzer nas lojas, então para a gente ficar todo mundo na mesma no mesmo aplicativo, né? Melhor todo mundo baixar o mesmo. Então eu vou colocar aqui qual foi, né, o meu. O meu tá medindo menos 60 dBm. Tá, mas calma lá. Essa distância que você colocou, Gabriel, é a distância que o aplicativo deu, correto? Você concorda que essa é a distância entre você e o seu access point? Qual é a distância mais ou menos, você acha? 15 a 20 metros. Tem linha divisada entre você e o access point? Existe alguma coisa no meio do caminho entre você e o access point? Parede, qualquer coisa. Duas paredes. Tá. E ainda assim deu menos 49 dBm. Mas está nessa faixa ainda, né? O Everton, menos 33 dBm. Vocês concordam com essas distâncias que estão aparecendo no Júlio? Esse menos é importante, porque se for 56 dBm, o seu cérebro estaria fritando, porque 56 dBm é uma potência muito alta para um dispositivo que está recebendo essa potência ainda. Então, o menos 56 por 56, no caso de dB e dBm, faz muita diferença no sentido, tá? Então, cuidado com... Ah, entendi, tá bem próximo. E os demais? Vocês concordam com essa distância que aparece para vocês? Por exemplo, se você quiser... você não tá perto. E o seu deu... Cadê? O teu deu menos 56. Então. Eu também não estou perto, né? Eu estou aproximadamente 5 metros. E deu menos 60 dBm, né? Enfim, vocês percebem que os valores são distintos, porque a gente mais para frente a gente vai estudar e vai verificar que as únicas coisas que vão afetar seu Wi-Fi não é, né, única e exclusivamente a distância que o sinal percorre. São outras coisas entram na equação, mas dá para ter uma ideia mais ou menos da magnitude do sinal que o seu celular recebe. Quer dizer, se ele recebe menos 56 dBm ou menos 60 dBm, quanto é isso em watts, né? Porque se gastou 1 watt para enviar,
quantos watts está sendo recebido no seu celular. Né? Então, para fazer essa conta, para converter a potência em dBm de volta para watts, né, você pode usar aquela equação que está ali. Né? A potência em watts é 10 elevado à potência que você mediu em dBm, dividido por 10 ao cubo, e depois divide tudo isso por 10. Né? Então, por exemplo, no meu caso, que foram 60, né? Menos 60 dBm, menos 60 dBm, vai dar 1 nanowatt, ou 10 a menos 9 watts. Quer dizer, em termos de potência, se você parar para pensar, né? Eu transmiti 1 watt, e o que chegou a 5 metros de distância do meu access point é 10 a menos 9 watts. Esse software também serve para isso, o Everton. É muito bom para você verificar quais são os canais do Wi-Fi que estão mais utilizados pelos seus vizinhos e tentar ocupar o canal menos congestionado. Né? Então, olha só. No meu caso aqui eu medi menos 60 dBm usando a banda de 2.4 GHz. O meu access point e meu celular suportam a banda de 5 GHz. E em 5 GHz, menos 70 dBm, ou seja, 10 a menos 10 watts é a potência que chega no meu celular nos 5 GHz. Então, só para você ter uma ideia, você gastou 1 watt para transmitir por 5 metros nessa faixa de frequência, e a potência observada é 10 elevado a 10 vezes menor. São 10 zeros de diferença. Então, assim, a diferença é muito grande. Né? A diferença entre aquilo que foi transmitido e aquilo que está sendo recebido é muito grande. Existe um caso clássico de exemplo disso, né? Porque você percebe também que a frequência fez uma diferença. Né? Se eu estou com 2.4 GHz, eu tenho menos 60 dBm e eu estou com menos 70 a 5, a frequência tem alguma relação com, digamos, a dissipação de potência conforme o sinal atravessa o meio físico. Né? Então, quando tem essa diferença tão grande, né, você pode pensar assim. E, por exemplo, no caso de uma torre de celular, né, qual é a potência enviada e qual é digamos, qual é o sinal recebido, né, qual é a potência do sinal recebido? Você consegue verificar isso no seu celular também, enfim, óbvio que não com Wi-Fi Analyzer, mas com outro tipo de software. Também dá, se vocês procurarem aí na Apple Store e no Google Play, tem software para fazer isso. Tá? Qual que é a motivação aqui, né? Para vocês terem uma ideia. Só para vocês saberem, de acordo com os padrões da Europa, né? Eu fiz uma busca rápida hoje nas portarias da Anatel. Eu não consegui encontrar, enfim, eu vou continuar tentando encontrar, mas eu não consegui encontrar nas portarias da Anatel. Ver qual que é, né? Existe uma medida que limita a quantidade de potência que um sinal pode conter em determinada faixa de frequência. Eu disse isso para vocês, que quem faz isso são os órgãos reguladores. Né? No caso da Europa, né, a gente chama isso de potência máxima potência isotrópica
efetivamente irradiada, né? Então é a potência irradiada por uma antena isotrópica. Uma antena isotrópica é uma antena que distribui o sinal em todas as direções e na mesma proporção em todas as direções, né? No caso da banda de 2.4 GHz, a potência máxima, né, regulada lá na Europa é 20 dBm, que é o equivalente a 100 mW. E no caso dos 5 GHz é 1 watt, ou 30 dBm. Tá? Então, assim, você perde muita potência com N fatores, né? No caso do Wi-Fi, como o Everton já mencionou, existem outros fatores que são, de maneira especial, a interferência que os seus vizinhos, né, ou qualquer rede Wi-Fi que esteja operando no mesmo canal que você, vai causar no seu sinal. Tá? Todavia, o que a gente vai estudar hoje não é interferência. Hoje a gente vai estudar o que o meio físico causa nas ondas eletromagnéticas e como a gente observa isso do ponto de vista de telecomunicações. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, de uma forma específica, sobre ondas eletromagnéticas, são fenômenos os quais estão diretamente ligados, né, à propagação de ondas. Então, os três que a gente vai ver, né, existem mais efeitos além desses. A gente vai ver que os efeitos que a gente observa no canal, eles são causados por outras coisas e não só essas três. Mas eu acho que, para a gente não ficar muito disperso em muito conteúdo numa aula só, eu decidi focar nesses três efeitos. Então, reflexão, refração e difração. Né? Reflexão, eu imagino que todo mundo saiba o que é a reflexão de ondas, né? A gente vê isso o tempo inteiro. É só olhar para o espelho e você está vendo ondas sendo refletidas, né? Então, a reflexão, ela é um componente importante nas telecomunicações, porque ela é uma das digamos, um dos efeitos que podem ser explorados pelo fato de que a onda, na maioria dos casos, é enviada de maneira omnidirecional. Então ela não é um feixe, ela percorre diferentes partes do espaço e pode refletir em inúmeras superfícies, né? A gente vai ver que isso é um componente importante em telecomunicações, né? Então, aqui eu tenho a reflexão definida de uma maneira fotográfica, né? Então você tem um lago e a superfície do lago está refletindo a luz recebida, então você vê a imagem espelhada, né? E uma definição mais formal, você pode pegar, por exemplo, um espelho côncavo, né? E você tem que, no caso de um espelho côncavo, a reflexão da luz acontece, né, em direção ao ponto focal, né? E o ponto ali, que é o F, que é o ponto focal, você consegue, por meio dessa imagem, compreender de certa forma como funciona, ou qual é a ideia por trás de uma antena, né, parabólica, certo? Ali no caso é um espelho côncavo. A antena parabólica, ela funciona de certa maneira assim, tá? E o que fica no ponto focal? Fica o concentrador, né? Fica aquela parte da antena na qual é conectado, né, todo o cabeamento e levado para a TV. Então, óbvio, se for antena parabólica de outra coisa, enfim, para onde são enviados, são conduzidos os dados, né? Então, olha só. Além disso, eu tenho refração. Refração também é algo que talvez vocês tenham alguma familiaridade. Vocês já devem ter percebido ou estudado em algum momento da vida que quando você olha um peixe dentro da água, se você ir em linha reta tentando segurar o peixe, você vai errar, porque o peixe não está na posição que você está olhando, né? Por quê? Porque a luz, né, que é refletida pelo peixe, que a gente enxerga, ela atravessa a superfície da água, e quando ela atravessa a superfície da água, ela passa de um meio que tem um índice de refração, né, no caso aqui da imagem, eta1, para um índice de refração eta2. E quando isso acontece, né, a direção teoricamente
ele viria nessa direção, né? Deixa eu desenhar direito, vai. Só que ele desviou, o raio de luz, né? Ele desvia pelo fato de uma mudança no índice de refração, né? De um meio para o outro. Então, isso acontece também com as outras ondas eletromagnéticas, não só com a luz visível, tá? Então é um importante fenômeno também. Por quê? Porque quando você tem objetos translúcidos, quando você tem vidro, por exemplo, né, você enxerga a luz atravessando o vidro, né? Na maioria dos casos, enfim, tudo vai depender da diferença dos índices de refração para ver qual é digamos assim, qual é digamos, para onde vai caminhar o raio de luz, né? E no caso da onda eletromagnética também. Então é mais um efeito, né, que a gente estuda em relação à luz e que tem a ver também com as ondas eletromagnéticas. E talvez um dos mais importantes efeitos que a gente tem no caso das ondas eletromagnéticas é a difração, né? A difração é aquilo que permite, né, que regiões que não têm a linha divisada, né, ou seja, que não existe essa linha azul que começa aqui na torre e vem até esse ponto, né? Aqui eu tenho linha divisada. Agora, em relação a esse ponto e esse ponto, eu não tenho linha divisada, né? Mas o sinal chega ali da mesma forma, né? Por quê? Porque quando a onda chega neste ponto, né, ela estava se espalhando de maneira omnidirecional. Então, aqui em cima que tem linha divisada, ela continua andando normalmente. Agora, aqui nesse ponto, onde tudo aqui embaixo foi travado, né, foi interrompido pela obstrução do ambiente, né, aqui em cima, esse ponto de onda, ele se torna um novo source, uma nova fonte de onda eletromagnética, e aí ela se espalha novamente em todos os sentidos que não estavam contemplados pela obstrução. Então, esses 3 pontos que não têm linha divisada, eles vão continuar recebendo o sinal pelo fenômeno da difração, né? Senão eu teria que ter uma torre entre cada prédio, né? Eu não teria transmissão que digamos, que contornasse prédios, paredes, enfim, árvores, nada desse tipo, né? É óbvio que dependendo da onda, né, dependendo do comprimento de onda, ela vai atravessar qualquer uma dessas coisas, né, pelas características das ondas eletromagnéticas. Porém, esse fenômeno da difração ele é importante, né? Para quem não ligou o nome à pessoa, né, a difração, no caso da luz, é aquilo que dá origem à penumbra, né? Então, se você tem uma fonte de luz, né, e você coloca uma barreira, você cria uma zona de sombra, que basicamente seria o equivalente a você ter quem está naquela zona de sombra não enxerga a luz proveniente, e quem está na região de penumbra, né, enxerga isso. É a diferença entre os eclipses totais e os parciais, basicamente, né? Então, é um fenômeno importante, tá? Reflexão, refração e difração. De novo, não são os únicos fenômenos que ocorrem com as ondas eletromagnéticas, mas são 3 fenômenos que são importantes. E o que isso reflete nos canais de comunicação? Como isso se reflete naquilo que a gente, digamos, aborda quando vai implementar um sistema de comunicação moderno, né? Então, se você fosse analisar, né, as reflexões elas são responsáveis, né, em grande parte por um efeito que, dependendo de onde você for ler, você vai encontrar nomes distintos para a mesma coisa. Então, muitas vezes o efeito é chamado de small scale fading, né, ou multipath fading, ou às vezes só é o chamado de fading, né? Fading, né, é desvanecimento, né? Então, às vezes é chamado de desvanecimento de pequena escala, às vezes é chamado de desvanecimento multipercurso, ou às vezes só usam a palavra desvanecimento em inglês, né? A refração, né, ela tem um outro efeito, que é um efeito estocástico, que é o shadowing, ou sombreamento, né? E a difração tem 2 coisas, né? Tem tanto o shadowing
que é o sombreamento também, que está envolvido nesse processo, como a perda de percurso, ou path loss, né? Então, o que a gente vai estudar de efeitos de canal? São 3 efeitos. A gente vai estudar primeiro o path loss, que é o mais, talvez o mais intuitivo, o shadowing, que é o sombreamento, e o fading, ou desvanecimento, né, ou desvanecimento multipercurso, que é talvez provavelmente um dos mais difíceis de se compreender como ele funciona, né, e como ele pode destruir poderosamente o sinal. Bom, outras nomenclaturas que são usadas na literatura, a gente chama de desvanecimento de larga escala, tanto o path loss, tanto a perda de percurso, quanto o sombreamento, né? E chama de desvanecimento de pequena escala, única e exclusivamente o desvanecimento multipercurso, né? Bom, quais são os efeitos desses... quais são as consequências desses 3 efeitos na intensidade do sinal observado? Então, se você pegar primeiro distância, que é basicamente o path loss, ou a perda de percurso. A distância, né, ela tem um decaimento exponencial, né, ela causa um decaimento exponencial na intensidade do sinal, né? Quanto mais distante, mais, digamos, se eu fosse pensar do lado contrário, né, se eu tenho uma coisa que está mais distante, eu preciso de mais energia para conseguir fazer o sinal chegar até lá. Então, basicamente, eu poderia ampliar a cobertura de qualquer access point ou qualquer estação radiobase, aumentando a potência do sinal enviado, né? É óbvio que isso, como eu disse, essas coisas são reguladas, né, de forma geral por agências do governo, e, portanto, você não pode colocar qualquer potência, né? Por exemplo, tem gente que pega rádios, né, que são feitos para operar em determinada potência, porque eles são homologados pela Anatel, e altera o firmware do rádio, porque já que ele tem um amplificador de potência que suporta o envio de mais potência de radiofrequência, você altera a programação do rádio para que ele envie sinais com potência maior, né? E isso é irregular, né? Isso não deve ser feito, mas tem muita gente que... a gente sabe que tem muita gente que faz. Então, esse tipo de comportamento é justamente para ampliar o alcance dos sinais produzidos por aquele rádio, né? Então você vê claramente que a distância tem um efeito muito nocivo na qualidade do sinal, né? O sombreamento, você vê que ele tem um efeito que muda com a distância, mas você percebe que ele não é só com a distância, né? Quer dizer, eu tenho situações em que eu estou menos distante e eu tenho menos intensidade do que em situações que eu estou mais distante. Por quê? Porque o shadowing, ele pode tanto criar, né, efeitos destrutivos no sinal, quanto efeitos construtivos no sinal, tá? Então, ele tem as duas coisas. Ele não é só... ele pode, né, ter efeitos destrutivos e pode ter efeitos construtivos. E, além disso, a variação dele com a distância é muito maior do que a variação do path loss, né? O path loss, vocês veem que é uma curva que tem um formato muito bem definido, e no caso do shadowing eu tenho variações conforme, né? Só que essas variações ainda são de larga escala, né? As diferenças do sinal são diferenças grandes de distância, né? Se eu medir aqui essa distância, né, são distâncias grandes, então a variação é lenta, né, conforme a distância. E no caso do multipath fading, eu também tenho situações em que o multipercurso pode causar interferências destrutivas, e em determinadas situações pode causar interferências construtivas. Só que o desvanecimento multipercurso, ele tem um efeito muito rápido, né, ou que varia muito, tanto com a distância quanto com o tempo, né?
E essas variações abruptas, né, elas causam uma série de problemas que acabam tendo que ser resolvidos enfim, na hora de fazer o design do receptor ou do transmissor, né, ou dos dois. Mas vocês percebem que as variações elas são muito rápidas. Então, em distâncias muito próximas, né, eu posso ter variações muito grandes de multipath fading, né? E de novo, essas variações elas podem ser construtivas, vocês podem ver pelos pontos que estão acima da linha da curva azul, né? E às vezes podem ser muito destrutivas, né? Como esse ponto aqui embaixo, né? Então, esses são os 3 efeitos que a gente tem, que a gente considera num canal de comunicação sem fio. A partir desses 3 efeitos, a gente trabalha em cima do design de receptores, ou de transceptores, né, que são aqueles que são capazes de transmitir e receber informação, né. Esses 3 efeitos a gente vai estudar agora um por um, como eles são modelados, para a gente poder ter uma noção mais clara, né, de como a gente testa um sistema de comunicação sem fio antes de construir ele inteiro. A gente poderia usar o que sem ser essas 3 coisas para fazer esse tipo de modelagem? A gente poderia usar as equações de campo magnético e campo elétrico para determinar como se comporta a onda eletromagnética no percurso entre o receptor e entre o transmissor e o receptor. A gente poderia usar as equações de Maxwell para isso, por exemplo. O problema é que, essas equações precisam de informações do ambiente, então se eu mudo o ambiente, mudam as equações, né? O que torna inviável, porque a gente não tem como contabilizar todas as situações possíveis, né? Imagina que você tem uma situação onde tem um transmissor, um receptor e uma placa no meio. Do que é feita a placa? Porque vai ter uma equação para quando essa placa for de metal, quando essa placa for de alumínio, quando essa placa for de cobre, chumbo, estanho, quando ela for de plástico, quando ela for de vidro, quando for qual tipo de vidro, enfim. Cada situação diferente vai resultar em equações diferentes, que vai resultar num comportamento diferente. E aí, embora isso seja o mais realista possível que a gente poderia chegar, é muito difícil você planejar todo um sistema de comunicação se você tiver que considerar cada situação possível na humanidade, né? Então o ideal é o quê? Que a gente tenha outros modelos que nos permitam ter uma ideia do que acontece no sistema, né, sem tamanha especificidade, tá? E para isso a gente vai estudar esses 3 fenômenos e como a gente modela eles matematicamente, tá ok? Posso seguir? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, se quiser fazer alguma pergunta, manda no chat que eu tô com o chat aberto aqui, eu olho e respondo. Então vamos lá. Primeiro, perda de percurso. O nome é óbvio. Perda de percurso se refere ao quê? Eu vou perder potência no sinal, eu vou perder intensidade no sinal, conforme eu percorro um determinado caminho, certo? Então, de uma maneira geral, vai estar atrelado, né, a distância entre transmissor e receptor, porque afinal de contas chama-se perda de percurso, então o percurso é a distância, né? Vai estar atrelado, né, a frequência da comunicação, né, a frequência da onda portadora. Então, vocês viram claramente que quando eu estou em 2.4 GHz, né, vocês viram isso pelo experimento do celular. E eu não sei, o de vocês aí, alguém tem as duas bandas, 2.4 e 5, para checar isso? Porque se você tem as duas bandas, você consegue ver que na mesma distância, a banda de 2.4 GHz vai geralmente ter uma perda de percurso menor que a banda de 5 GHz, tá? De forma geral, você vai perceber isso, tá? Como existem outros fatores envolvidos na hora que a gente vai ver isso no celular, pode ser que outras coisas interfiram nessa ideia, né? Porque eu posso ter, às vezes, sei lá, na banda de 2.4, eu tenho muito mais interferência
e na banda de 5 eu não tenho nenhuma interferência. E aí acaba que dá a impressão que é parecido, mas não é. Tá? De uma maneira geral, quanto maior é a frequência, maior é a perda de energia por unidade de espaço percorrida. Tá? E além disso eu tenho outro fator, que é o ganho de antena. Né? Eu imagino aqui que a maioria de vocês já devem ter... pois é, o seu dá uma diferença maior ainda, né? Quase 20 dBm de diferença, né? Então você tem menos 34 dBm em 2.4 GHz e menos 53 dBm em 5 GHz, né? E 20 dBm, né? Quando você tem 2 décadas aí, são 10 ao quadrado, né? Significa que no 5 GHz o sinal está chegando com a potência 100 vezes menor que o 2.4, só para você ter uma ideia. E a gente está falando da mesma distância. Né? Por outro lado, a gente tem o ganho da antena. Né? Se você considerar uma antena isotrópica, né? Uma antena que emite... Né? O que é isotrópico? Emite a radiação, né? Eletromagnética em todas as direções e de maneira uniforme, o que significa que em qualquer direção a quantidade de energia naquela direção é idêntica à das outras direções. Né? Quando você vai comprar uma antena para o Wi-Fi, por exemplo, eles colocam lá, essa antena aqui é de 6 dBi. Né? O que significa isso? Significa que essa antena tem um ganho de 6 dB em relação a uma antena isotrópica. Se fosse, por exemplo, de 10 dB, né, significaria que a potência da antena, né, daquela antena, a radiação gerada por aquela antena, tem uma intensidade 10 vezes maior do que a de uma antena isotrópica. Tá? Então é nesse sentido. O ganho da antena faz diferença. Por exemplo, quando você pega uma antena parabólica, ela tem um ganho comparado com uma antena isotrópica muito maior. Né? É óbvio que ela ocupa mais espaço também. Né? Quanto maior for o diâmetro, né, da antena parabólica, maior vai ser o ganho dela em relação a outras antenas, ou a antena isotrópica. Tá certo? Agora, se você pegar, por exemplo, uma antena do celular, né, de uma maneira geral não tem ganho, né, porque ela funciona como uma antena isotrópica. Né. Se você pegar sistemas com múltiplas antenas, aí a conta muda. Né. Então, se você tem um access point que tem múltiplas antenas, a conta muda, mas o ganho individual da antena permanece. Tá certo? Bom, para simular, ou para modelar o efeito da perda de percurso, a gente tem diferentes formas de fazer isso. Né? A gente vai olhar para 4 delas. A gente vai olhar para o modelo de perda de percurso no espaço livre, né? O modelo simplificado de perda de percurso, o modelo empírico de Okumura e o modelo empírico de Hata. Tá? A gente não vai entrar em muitos detalhes dos 2 modelos empíricos. Tá? Eu vou mostrar o que eles são e vou apresentar algumas das situações em que eles podem ser aplicados. Porém, a gente não vai, entrar em muitos detalhes da diversidade de equações que existem, e depois eu passo para vocês um material específico com isso, que lá vai ter todas as equações para cada uma das situações de cada modelo. E por último, a gente vai dar uma olhada no que vem pela frente, que é a ideia da propagação de ondas milimétricas, né? O sub-terahertz e o terahertz, o que vem pela frente. Né? Então olha só, o modelo de perda de percurso no espaço livre, né, ele tem 3 parâmetros: o ganho das antenas, a frequência de operação e a distância entre transmissor e receptor. E ele é dado pelaquela equação ali. Beta é raiz quadrada do ganho da antena de transmissão vezes a raiz quadrada do ganho da antena de recepção vezes o comprimento de onda da onda portadora dividido por 4π vezes a distância. Tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Por que coloca o ganho, o comprimento de onda? Né? O comprimento de onda é diretamente
está diretamente relacionado à frequência da portadora, né? O comprimento da onda é igual à velocidade da luz dividido pela frequência da onda portadora, né? Por exemplo, se você pegar, né, uma onda portadora de 2.4 GHz, você pode pegar e fazer o seguinte: você tem a velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo, né? Dividido pela frequência da portadora, que seria 2.4 GHz, por exemplo, né? E giga é 2.4 bilhões, né? Pera lá, fiz a conta errada aqui. Vai dar alguma coisa próximo de 12,5, né? Então você tem comprimento de onda 12,5 centímetros, né? Pera lá, fiz essa conta certa? 300 metros, vamos pôr em centímetros, dividido por 2,4, não, vai dar 125 centímetros, falei besteira. Não, tá certo, 12,5. Você consegue fazer um experimento clássico para verificar qual é o comprimento de onda nessa situação. Pega um prato, enche de queijo mussarela picado, né, bem picadinho, cobre o prato com esse queijo mussarela, põe no micro-ondas, liga o micro-ondas por alguns segundos. A hora que você tirar o prato, o que você vai ver? Se você deixar tempo, não muito tempo, né, você vai perceber que vão existir dois pontos no prato, um seguido do outro, que vão ter uma concentração maior de queijo derretido. Aqueles dois pontos no seu prato são pontos aonde a intensidade da onda eletromagnética é maior. São as cristas da onda eletromagnética e, portanto, ali transferiu mais energia para o alimento. Por isso derreteu mais. Se você medir a distância entre um pedaço de queijo derretido e outro, vai dar algo próximo disso, 12,5 centímetros, que vai estar atrelado à frequência na qual opera o micro-ondas, tá? Então a gente consegue medir isso, fazer prática em casa. Se alguém quiser fazer, fica a dica aí para fazer o experimento depois. Pega um prato, queijo ralado, coloca, cobre o prato inteiro, põe no micro-ondas 10 segundos, tira e mede a distância entre os dois pontos que tem mais queijo derretido, né? Vai dar alguma coisa próximo disso, tá? Por quê? Porque essa é a faixa de frequência na qual opera o micro-ondas, tá? Na faixa dos 2.4 GHz. Bom, esse modelo é fácil calcular, porque são informações que de uma maneira geral a gente tem, né? Eu sei qual que é a frequência de operação do sinal, eu sei quais são os ganhos nominais das antenas, e eu, de uma maneira geral, consigo verificar a distância entre receptor e transmissor, né? Então fica fácil de modelar. É óbvio que esse modelo vale única e exclusivamente em situações onde há espaço livre, ou seja, eu não tenho nada que interrompa, nada que impede, que vá travar, né, a comunicação de um ponto para o outro. Então é considerando espaço livre. Então eu não tenho prédio, eu não tenho árvore, eu não tenho nada. Outra forma de fazer isso, de fazer essa análise, é usando o modelo simplificado, né? O modelo simplificado, ele usa uma distância de referência. Então a gente parte do princípio que numa distância de referência eu consiga medir a perda de percurso, especificamente. Então, a partir daquela distância de referência, eu calculo, né, os valores de perda de percurso para as demais distâncias, né? Então eu tenho uma constante, né, o meu modelo passa a ser K, que é uma constante, que multiplica a distância de referência dividido pela distância entre transmissor e receptor, elevado a gama, né? E gama é o que a gente chama de expoente do path loss, ou expoente da perda de percurso, né? E gama geralmente ocupa um valor entre 2 e 8, que vai depender do cenário analisado. Por exemplo, cenários de alta urbanização, com, né, grande densidade de prédios, etc. e tal, você vai ter um valor mais próximo de 8. Cenários mais bucólicos, cenários rurais, você vai ter o gama mais próximo de 2, né? E o K
é o fator constante, né, que é equivalente à perda de percurso medida na distância de referência dr, tá certo? Então, você pode fazer mensurar essa informação, por exemplo, num cenário onde você tem 1 metro de distância entre o transmissor e receptor, e a partir disso constituir as demais perdas de percurso, tá certo? Esses dois modelos, eles são modelos matemáticos, né? Eles têm as suas limitações, tá? Agora a gente tem modelos que são empíricos, que foram feitos a partir de uma grande quantidade de mensurações num cenário realista, né? O modelo do Okamura que é empírico, ele foi criado, se eu não me engano, 1980, alguma coisa assim, 80 ou 90, agora eu não lembro de cabeça. Mas a ideia essas medições foram feitas em Tóquio, então evidentemente uma área de alta densidade de prédios, urbana, etc., né? E essas medições foram feitas em frequências até 1920 MHz, né? Até 1.92 GHz. Tá? E qual que é o modelo? Qual que é a equação que o Okamura chegou? Então, a mediana do path loss, né, que é o L, né, é igual ao cálculo do path loss no espaço livre em dB. Então você vai pegar essa equação, vai calcular isso e vai colocar aqui, é o LFSPL ali, né, que é o valor da perda de percurso no espaço livre. Aí você vai somar a mediana da atenuação relativa ao espaço livre. Essa mediana da atenuação, ela varia conforme a frequência. Já vou mostrar para vocês os gráficos do artigo dele, né? G menos GMT é o fator de ganho, né, relacionado à altura da antena do terminal móvel, e o GBS é o fator de ganho relacionado à antena da altura da antena da estação radiobase. E por último você tem um fator de ganho, né, que é o G área ali, que é em relação ao ambiente, tá? Depende do ambiente. Então, só para você ter uma ideia, aqui tá os gráficos do artigo do Okamura, né? Então eu tenho no eixo Y a mediana de atenuação em dB, e eu tenho no eixo X a frequência que eu estou fazendo a medição. Você vê claramente que as frequências maiores possuem a atenuação maior do que as frequências menores, certo? Todas as linhas ali são crescentes, né? E ali dentro você tem, então na extrema esquerda aqui, né, você tem a mediana da atenuação, e aqui dentro você tem a distância em quilômetros. Então, para 1 quilômetro de distância, a perda de percurso nas frequências são essas daqui, né? Se você pegar, por exemplo, para 20 km, é essa curva, para 100 km é essa curva. Então, e óbvio, considerando que a altura do terminal móvel é 3 metros e a altura da estação radiobase é 200 metros de altura, tá? O que nem sempre é verdade, né? Afinal de contas é uma altura relativa. Então, 3 metros de altura o terminal móvel em relação ao solo e 200 metros de altura a estação radiobase em relação ao solo, né? A menos que você esteja com o braço estendido para cima, e não é todo mundo que vai chegar nessa altura, 3 metros é bastante coisa, né? Mas enfim, é um modelo empírico, ele foi mensurado nessa altura, esses são os valores que foram obtidos, né? E essas mensurações não é igual a gente faz aqui, que a gente vai lá, mede uma vez, não. Foram feitas várias mensurações ao longo do tempo, né, para chegar nesses valores. E aqui está o ganho em relação à área. Então eu tenho os valores de frequência e ganho, né, o fator de correção, para áreas suburbanas, para áreas quase abertas e para áreas abertas, né? Então eu tenho valores distintos para situações distintas. Você vê que o ganho na área suburbana é muito menor em todas as frequências do que comparado com uma área aberta, por exemplo. Tá? Bom, o modelo de Okamura
ele ainda depende de você ficar olhando para gráficos, né? Então olha para o gráfico, vê isso com aquilo e tal, combina essas informações para chegar no valor de perda de percurso. Então, baseado no modelo do Okamura, o modelo de Rata, né, ele foi criado com base no modelo de Okamura, só que ele é um modelo matemático mesmo, ele chegou em equações que dão os valores de perda, né? E ele fez isso para frequências até 1500 MHz, né? Então, ele tem 3 equações, uma para ambientes urbanos, uma para suburbanos e uma para ambientes abertos. E no caso de ambientes urbanos, ele considera grandes e pequenas até cidades de tamanho médio, tá? Então, para cada uma dessas combinações, existem equações diferentes. A gente não vai ver todas, tá? Mas eu vou passar para vocês no material as equações que são usadas no modelo de Rata. Então, olha só. Por exemplo, no caso de um cenário urbano, né, você tem que a perda de percurso, ela sempre vai ser... Isso daqui é em dB, tá? Isso não é em número real, isso é em dB. Então, quanto que vai cair a potência relativa à potência transmitida. Então, 69,55 dB é a perda de percurso base. Aí você vai somar nessa perda, né, 26,16 log 10 da frequência. Aí você subtrai, ou seja, você põe um ganho de 13,82 vezes log 10 da altura da estação radiobase, menos o fator CH, que depende do tamanho da cidade, mais 44,9 menos 6,55 log 10 da altura da estação radiobase, vezes o log 10 da distância. Então, essa é a equação que ele chegou. Como que ele chegou nessa equação? Com base nos modelos do Okamura, com base nos resultados do Okamura, ele chegou numa equação que imitava o comportamento de você pegar a informação nos gráficos e trazer e calcular naquela equação do Okamura. Então, ele fez, digamos assim, ele transformou um modelo que era empírico e baseado em consulta a dados no modelo matemático que também é empírico, né? O CH ele vai considerar a altura do terminal móvel e a frequência, e depende do tamanho da cidade, né? Então, para cada tamanho de cidade, você vai ter valores diferentes, como no caso da equação 5 e da equação 6. Por exemplo, o que você conclui? No caso de cidades pequenas e médias, a frequência entra no cálculo do fator CH. No caso de cidades grandes, a frequência não entra, só entra a altura do terminal móvel, tá? Então, isso daí são equações que são usadas para você põe os parâmetros, põe a equação e ela te dá o valor da perda de percurso para aqueles parâmetros, tá? Dentro dessas restrições. A frequência ali para o caso de cidades grandes, né? Ela é frequência entre 200 e 1500 MHz. Então ela não funciona em qualquer cenário. Ela tem aplicações específicas. Tem o link aí é 1980, era 80 mesmo. Tem o link do artigo do Rata lá no I3E, né? Quem quiser acessar, tem o link aí, tá? Lá vai ter todas as equações e esses gráficos vieram de lá. Bom, então nós vimos 4 modelos. Dois modelos, né? Simplificados, né? O modelo de perda de percurso no espaço aberto e o modelo simplificado, e 2 modelos empíricos, né? Okamura e Rata. E o que vem por 6G? Ou o que vem para as próximas gerações de sistemas de telecomunicação? Uma das tecnologias que ainda são, digamos, potenciais, né, é o uso de ondas milimétricas. Ondas milimétricas significa que você vai trabalhar de 60 GHz a 100 GHz. No caso de ondas milimétricas, você tem alguns problemas como o seguinte. Em algumas situações, o comprimento de onda é da ordem da dimensão, né, de uma molécula de água. E isso torna-se um problema. Por quê? Porque se chove, essas ondas podem ser absorvidas pelas moléculas de água. Enfim, você tem efeitos que nos sistemas atuais eles são muito menos
comprometedores. Né? Então, tudo aqui em ondas milimétricas, tanto do ponto de vista de como que funciona o canal, etc., tudo são work in progress, coisas que ainda estão sendo definidas, que ainda estão sendo mensuradas, testadas e verificada a viabilidade. Tá? Mas a maioria dos grandes laboratórios de telecomunicações, assim como a maioria dos pesquisadores que trabalham na área de telecomunicações, estão trabalhando na viabilização de transmissão em subterahertz e além disso, né, e de ondas milimétricas. Tá? Por quê? Imagina o seguinte, suponha que você só tivesse o espectro, né, eletromagnético hoje, os serviços que a gente presta pelo espectro eletromagnético, eles vão da frequência 1 até a frequência 5 GHz, que é onde está a última frequência de Wi-Fi. Então, 5 GHz. Isso significa que você consegue transmitir com uma largura de banda máxima, né, total de 5 GHz. Significa que você tem 5 GHz de banda e você tem que transmitir isso entre N serviços. Então você tem que colocar ali Wi-Fi, você tem que colocar 4G, 3G, GSM, GPRS, você tem que colocar GPS, comunicação via satélite, TV digital, transmissão de rádio, transmissão aeronáutica, reservar coisas, uso em medicina, né, em engenharia biomédica e por aí vai. Então, assim, tudo isso tem que estar em 5 GHz. Se eu conseguisse transmitir em 50 GHz, né, com uma pequena faixa de espectro nos 50 GHz, eu consigo resolver todos os problemas. Por quê? Porque dos 50 GHz até os 55, eu teria tudo que eu tenho hoje. Dos 55 aos 75, eu teria 4 vezes a largura de banda que eu tenho disponível hoje, somando todos os sistemas que eu tenho. Então, conseguir transmitir nessas frequências vai ajudar a desafogar o espectro na forma como ele está hoje. Hoje, para você comprar uma largura, uma faixa de um canal de comunicação para prestar serviço de telefonia móvel, custa uma fortuna. Por quê? Porque não tem como passar mais, não tem fibra ótica para passar. O que existe é o espectro. O espectro são as possíveis faixas de frequência que as ondas eletromagnéticas podem assumir. E se eu tenho uma situação onde todo o espectro operacionalizável hoje está ocupado, eu não tenho o que fazer, está entupido de serviço, não tem como criar mais. E a demanda só aumenta, né? Porque cada vez menos as pessoas assistem as coisas paradas em um determinado lugar e cada vez mais elas querem mobilidade. Então, a ideia de usar ondas milimétricas para o futuro, ela é fundamental, né? Ela é fundamental justamente porque um dos problemas que ela resolve é desafogar o problema de quantidade de serviços e banda disponível no espectro eletromagnético, né? Eu deixei aí um artigo que é muito bom, que é um artigo escrito pelo pessoal lá da Politécnica da NYU, né, da Universidade de Nova York, e eles estão trabalhando, tentando viabilizar um transceptor em ondas milimétricas, né? E aí tem N desafios que vocês podem ver. Eu não vou ficar citando todos os desafios, falei de alguns, mas tem N desafios que vocês podem ler no artigo, tá? Esse artigo do I3E está no I3E Access, então ele é Open Access, não precisa estar logado nem nada para acessar o artigo, tá? Para vocês terem uma ideia, eu peguei e trouxe uma imagem do artigo. Aqui você tem as faixas de frequência, né? Então a gente estaria aqui aonde começa o estudo, né? Do 0 até aqui é onde a gente está hoje. O restante todo é tudo novo, é tudo terreno inexplorado, né? E você pode perceber o seguinte: isso daqui, ó, é a atenuação no nível do mar em dB por quilômetro percorrido, tá? Então, por exemplo, no caso
né, menos de 5 GHz, você vai ter menos de 0,01 dB por quilômetro percorrido, né? Em compensação, se você for, por exemplo, para próximo, um pouco depois de 20 GHz, você tem um pico de 0,1, volta a cair. Aí você tem um outro pico em 60 GHz, volta a cair. Então, por exemplo, 80 GHz é o que a gente chamaria de sweet spot, né? Que seria o lugar ideal para transmitir. Por quê? Porque a atenuação por quilômetro é baixa, né? Depois você tem aumento, diminui um pouco, aumenta, diminui um pouco, aumenta, diminui um pouco, até você chegar, né, por exemplo, lá em 400 GHz, você tem alguma coisa próximo de 0 dB de atenuação por quilômetro, né? Na verdade não é zero ali, né? Vai ser um pouquinho maior que zero. Então, assim, o que isso... Primeira coisa que a gente precisa deduzir disso. Se a atenuação é tão grande conforme a distância aumenta, é evidente que a tendência é que nessas tecnologias do futuro o alcance seja reduzido. Então você vai ter, por exemplo, um transmissor desse por sala, por ambiente, né? Por quê? Porque ele vai dispersar muita energia muito rápido, porque a frequência é muito alta, né? Professor, a gente não pode aumentar a potência do sinal? Quem determina isso são agências reguladoras. 2, se você aumenta a potência do sinal, tem inúmeras desdobramentos disso, né? Eu imagino que todo mundo aqui já deve ter ouvido ou lido em algum lugar algum tipo de fake news falando que coisas do gênero como a radiação emitida pelo celular causa câncer, enfim, ou coisas nesse sentido, né? Primeiro, não tem nenhuma evidência de que isso seja verdade, tá? Não tem nenhuma evidência científica, nenhum artigo publicado que estabeleça uma correlação não espúria entre a quantidade de energia emitida por um celular e a quantidade o número de casos ou a probabilidade de uma pessoa ter câncer, tá? Se existe, desconheço, mas até hoje não vi. Segundo ponto, se existisse tal correlação, né, você tem que lembrar o seguinte: o Wi-Fi e o micro-ondas, eles operam na mesma frequência praticamente, né? Ou em frequências próximas, né? E aí você pode pensar assim, poxa, mas se o Wi-Fi funciona na mesma frequência do micro-ondas, eu posso ter problemas de saúde, porque não é saudável, né, colocar a cabeça dentro do micro-ondas e ligar ele, né? Não é à toa que ele tem uma trava de segurança para não deixar você fazer isso, né? Só que você tem que lembrar que a onda produzida pelo celular, né, a onda produzida pelo access point, a gente comentou, tem 1 watt, né? Na Europa, por exemplo, 0,1 watt, né? 100 miliwatts. A onda que você recebe no celular, ela tem menos que isso, tá? Ela tem bem menos que isso. A potência de transmissão no celular, por outro lado, ela é menor porque o seu celular funciona com bateria, e se ele ficar gastando muita energia, a carga da bateria vai embora, né? Então, comunicação não pode gastar muita energia. Então, de uma maneira geral, a potência máxima de transmissão do celular, no caso do Wi-Fi, é 1 miliwatt. Então você vai comparar 1 miliwatt de transmissão, né, que se você pensar em, por exemplo, sei lá, se você pensar, e aí você teria que relacionar qual câncer. Por exemplo, câncer no cérebro, câncer no estômago, porque se for câncer, por exemplo, no estômago, a distância entre o celular e o estômago é grande, fora a onda tem que atravessar tudo isso de tecido do seu corpo, né? Então, quer dizer, a quantidade de energia que chega lá na célula, que você está falando que potencialmente pode, de alguma forma, ficar cancerígena, né, se tornar cancerígena, é muito pequena. Comparado com os 600, 700, 800, 900, tem micro-ondas até de 1.200 watts de potência. Então, assim, você está comparando 1.200 watts com 1 miliwatt, né? É 1 milhão de vezes menor a intensidade. Então, assim, a chance de qualquer coisa nesse sentido ser verdade, pelo menos no que a gente tem na literatura, é muito remota. Não existe nada estabelecido, tá? Então, assim,
trabalhar com isso daqui e colocar mais potência nesses sinais pode ser um problema. Tá? A tendência é que duas coisas possam acontecer. Ou reduz drasticamente o tamanho das células que vão usar esse tipo de transmissão, ou a gente parte para uma outra tecnologia que a gente vai ver em aulas mais para frente, que é o uso massivo de antenas, que é o tal do Massive MIMO. Né? Então, usar muitas antenas de transmissão é uma das possibilidades de viabilizar isso daqui. Tá certo? Bom, a gente falou de 4 formas diferentes de path loss por cenário atual. Né? A gente viu uma forma de um estudo, né, de como vai funcionar o path loss no sentido de tecnologias futuras, né? E agora a gente vai ver os outros dois efeitos, o sombreamento e o multipercurso. Né? O sombreamento, ele é um processo estocástico, né? Então ele vai ser representado por uma variável aleatória. Né? Essa variável aleatória tem características específicas que são inerentes, né, ao sistema, mas de uma maneira geral, o shadowing ele vai representar, né, as atenuações no sinal pelo fato do sinal ter sido bloqueado de alguma maneira. Então, os objetos translúcidos, paredes, folhagem, óbvio, depende de que parede a gente está falando, né? Se a gente está falando de uma parede, por exemplo, de uma parede de madeira, ou se a gente está falando de uma parede de 12 centímetros de concreto, são coisas distintas. Parede do mesmo jeito, mas aqui são coisas muito diferentes, né? Então, quando o sinal atravessa, né, e perde energia ao atravessar esses obstáculos, a gente tem o efeito do sombreamento. Tá? Então, ele é uma variável aleatória, e essa variável aleatória assume uma distribuição log normal. Tá? O que isso significa? Significa que ela tem lá uma função de densidade de probabilidade, significa que se a gente pegar o valor do shadowing em decibel, ele vai ser, na verdade, uma variável gaussiana. Né? Para quem estudou um pouquinho de estatística, a distribuição normal, ou distribuição gaussiana, é a mesma, são nomes diferentes para a mesma coisa, né? Ela é usada amplamente nas mais diferentes situações e áreas da ciência. Tá? De uma maneira geral, porque ela tende a representar o aleatório, né, o processo aleatório da maneira, digamos assim, não sei se a gente poderia chamar de pior, mas assim, muito aleatório. Né? Existem distribuições que possuem, digamos, uma, entre aspas, aí, aleatoriedade maior, né? Porém, na maioria dos casos, o pior caso vai ser sempre analisado como uma distribuição normal. E aí existem outras coisas, né? No caso do shadowing, a gente consegue fazer referências, né, ao teorema do limite central para explicar o porquê que essa variável aleatória tende para essa distribuição. Tá? Mas de uma maneira geral, como é que você simula um sombreamento? Você tem que gerar uma variável aleatória, log normal, né? Ou uma variável normal, e daí fazer aquele processo de conversão de dB para número real, né? E no caso de ser uma variável normal, né, gaussiana, e você converter, a variável gaussiana ela vai ter média zero, né, e a variância dela vai ser um parâmetro da comunicação entre 4 e 12 dB. Tá? Isso vai ser, digamos, isso vai ser diferente conforme a densidade de objetos que podem obstruir o sinal. Tá? Enfim, é um parâmetro. Quando a gente normalmente vai implementar esse tipo de sistema, né, vai simular esse tipo de sistema, esse parâmetro ele pode ser setado e você pode rodar várias vezes de acordo com o parâmetro que você escolher. Né? Se você quer escolher 4, 6, 10, 12 dB, enfim, você que define, mas é sempre manejável esse parâmetro. Né? Ele não é fixo. Bom, e aí
a gente parte para o desvanecimento multipercurso. De onde surge a ideia do desvanecimento multipercurso? Surge da ideia de espalhadores locais. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma antena de transmissão aqui e uma antena de recepção aqui. Eu tenho um espelho aqui, um outro espelho aqui, tem uma parede aqui, tem um vidro aqui. Você pode pensar o seguinte: se o sinal do transmissor ele é criado de maneira omnidirecional, como não tem nada no caminho entre o transmissor e o receptor, existe um sinal que sai do transmissor e vem em linha reta para o receptor. Correto? De forma equivalente, existe um outro sinal, ou o mesmo sinal no caso, que ele é omnidirecional, que ele vem aqui, reflete nessa superfície e vai em direção ao receptor. Certo? Existe um outro sinal que veio aqui, bateu aqui e voltou para cá. Vocês conseguem perceber que cada um desses sinais, seja o em vermelho de cima ou em vermelho de baixo ou o azul, ele está percorrendo distâncias diferentes. Porque no sinal em vermelho aqui, eu tenho uma distância x percorrida, aqui eu tenho um outro x e aqui eu tenho um outro x. Então, são distâncias diferentes. Pergunta de $1 milhão, hein? Mas não sou eu que vou pagar. Qual a velocidade desses sinais? Qual a velocidade de cada um desses sinais? Ou qual é a velocidade dos sinais se elas forem iguais? Alguém sabe? Acabou de perder 1 milhão, Rod. Caramba, hein? Ninguém sabe qual que é a velocidade desses sinais? É uma velocidade muito conhecida. Os refletidos chegam atrasados, mas eu quero saber qual que é a velocidade que o sinal percorre o espaço. E no caso, já que o Everton está falando que os refletidos chegam atrasados, isso significa que provavelmente a velocidade desses 3 sinais é igual, porque para chegar atrasado, você tem que, já que você percorreu caminhos diferentes, os atrasados demoraram para chegar porque acabaram percorrendo um caminho maior. É a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade dos 3 sinais: o vermelho que está em cima, o vermelho que está embaixo e o sinal azul no meio. Como elas têm a mesma velocidade, então primeiro vai chegar o sinal em azul. Então primeiro chega um sinal em azul. Esse daqui é o primeiro. Esse daqui provavelmente é o segundo e esse cara aqui é o terceiro. Então eu tenho cópias do sinal onde eu pego 1 milhão. Tem cópias do sinal chegando atrasadas. E essas cópias que chegam atrasadas, elas, digamos, elas podem chegar no meio do sinal azul e interferir na metade do sinal, por exemplo. E isso é causado por quê? Por uma coisinha que a gente chama de espalhadores locais, ou local scatters. Eu tenho espalhadores locais, que vão refletir o sinal e vai chegar no receptor múltiplas cópias do sinal. Múltiplas cópias que chegam em tempos diferentes. Essas múltiplas cópias que chegam em tempos diferentes podem causar interferência construtiva ou destrutiva. Depende da situação. Por exemplo, pegando uma imagem aqui que está lá na dissertação de mestrado do Everton, a gente tem o seguinte: imagina o sinal, esse sinal aqui, o sinal observado,
é o sinal com tracejado vermelho, tá? Então, esse sinal com tracejado vermelho, vamos explorar algumas informações dele. Primeiro, qual que é o período desse sinal? Bom, o sinal começa aqui e o período acaba aqui, certo? Porque o sinal original, né, desculpa, esse daqui é o sinal observado, né? O sinal original é o tracejado preto, né? Que o tracejado vermelho e o preto aqui no começo estão juntos, né? Então, os dois tracejados estão aqui. Ele começa aqui, aqui ele vira só o sinal tracejado preto e ele acaba aqui. Então significa que o período dele é 1 segundo, o que significa que a frequência dessa onda é 1 segundo. Pois bem, aí eu tenho um sinal que chegou atrasado meio segundo. Então o sinal que chegou meio atrasado, ele chegou aqui. E aqui ele começa exatamente a mesma... Ele reproduz exatamente o mesmo formato de onda. Então, o que aqui no sinal original começa no ponto 0 segundos, no sinal atrasado começa no ponto 0,5 segundos. Como o sinal, né, ele começa justamente a hora que a onda começa a descer aqui, né, a gente fala que esse sinal chegou fora de fase, né, ele chegou com a fase invertida. E como ele chegou com a fase invertida, ele vai causar interferência destrutiva. Então, esse era para ser o sinal original, com o vale aqui embaixo, né, em -1 de amplitude, e ele acaba tendo uma amplitude menor, né, que é essa do vermelho tracejado. Então, o sinal tracejado preto aqui de cima, esse cara aqui, causou uma interferência destrutiva no sistema, por estar fora de fase. Aí eu tenho uma outra cópia do sinal que chega em 1 segundo de atraso. Então tem uma outra cópia que começa aqui, que é esse tracejado menorzinho aqui. Ele chega em fase, ele está na mesma fase que o sinal original. Por chegar na mesma fase que o sinal original, ele causa uma interferência construtiva. Então a amplitude do sinal, né, que foi reduzida à metade por esse sinal atrasado, ela aumenta pelo fato dessa segunda cópia do sinal chegar atrasada em fase. Então eu tenho um sinal fora de fase, que reduz porque faz interferência destrutiva. Eu tenho um sinal em fase que constrói, ou seja, que faz interferência construtiva e aumenta a amplitude do sinal. No final, ao invés do sinal ter amplitude 1, ele tem amplitude 0,75. Por que o sinal que é cópia, ele nunca chega com mais potência ou com potência igual ao sinal da linha divisada? Outra pergunta aí. Essa não vale 1 milhão, mas fica a pergunta. Por que o sinal que é cópia, que veio por outro percurso, ele nunca tem potência igual ou maior do que o sinal original que veio na linha divisada? Né? O que vocês aprenderam sobre multipercurso? Desculpa, sobre multipercurso não. Sobre perda de percurso. Ela não depende da distância? Se um sinal percorreu distância x e ele tem perda y, o sinal que percorreu x mais 10, ele não pode ter perda menor ou igual a y. A perda dele tem que ser maior. Então significa que a amplitude do sinal é menor que a do sinal original. Né? Então o que acontece? Você tem o sinal com atraso de meio segundo e amplitude de 50% do original, e o sinal atrasado 1 segundo com amplitude 25% do original. Resultado da combinação desses três sinais, a amplitude do sinal ficou em 0,75, ou seja, 75% do original. O que significa? Tirando todos os efeitos nocivos que a gente já viu, o multipercurso causou uma queda na amplitude do sinal, na intensidade do sinal, de 25%. Só pelo fato de múltiplas cópias chegarem no receptor. Né? Tem como mitigar isso? Tem como mitigar isso. Tem como, enfim, a gente fazer... diminuir esses efeitos nocivos. Tá? A gente vai ver mais pra frente como é que a gente faz isso. Uma das maneiras de modelar... Faltou um E ali. Uma das maneiras de modelar o desvanecimento multipercurso é por meio do modelo de Clark. Né? O modelo de Clark ele assume o seguinte: considere N local scatters. Né? Então eu tenho N espalhadores locais. Então eu tenho aqui o meu receptor em vermelho,
e eu tenho N Opa. Não consigo deixar um em vermelho e os demais de outra cor? Sacanagem, hein? Agora foi. Então eu tenho o receptor em azul e os meus espalhadores locais em vermelho. Tá? A ideia dele é a seguinte: cada um desses espalhadores locais vai, né, enviar informação com uma amplitude diferente. Então eu tenho amplitude 1, eu vou ter a amplitude 2 e assim por diante. E é óbvio que essa amplitude ela sempre é menor ou igual ao... Na verdade ela é sempre menor, né? Ela é sempre menor do que a amplitude da linha divisada, tá? E cada um desses sinais vai percorrer distâncias diferentes. Essas distâncias diferentes, elas podem ser consideradas, né, aqui na nossa imagem, os atrasos diferentes, né, as fases diferentes com que se chega. Então, se eu chego em fase, se eu chego com uma variação de 0.2 π na fase, 0.5 π, se eu inverti a fase, se eu estou em fase, etc e tal. Então, essa distância ela pode ser simulada pela variação da fase em relação à fase original do sinal. Tá? Então eu vou simular o seguinte: eu vou pegar N local scatters, né, e de uma maneira geral N igual a 200 resolve. Então 200 cópias do sinal com fase distribuída de 0 a 2 π e com a amplitude distribuída de 0 até o máximo o componente de linha divisada, né? Então a amplitude não pode ser maior que o componente da linha divisada. Se eu pegar e fizer essa simulação, combinar o sinal e depois verificar qual que é a amplitude do sinal final, né? Depois de combinado todo mundo, você vai perceber que essas variáveis, conforme você for simulando isso inúmeras vezes, elas vão apresentar para você uma estatística, né? E essa estatística depende de dois fatores: se você considerou a linha divisada ou se você não considerou a linha divisada. Porque lembra, nem sempre existe linha divisada entre você e o destino. E aí muitas vezes a gente não tendo linha divisada, o multipercurso é o que salva, porque as reflexões e a difração é que vai permitir a gente alcançar o destino, né? No caso de um sinal que tem linha divisada, você vai observar que a atenuação da onda, né, a atenuação do sinal, ela segue uma distribuição de Rice, né, que é uma distribuição estatística, e no caso de não existir linha divisada, segue uma distribuição de Rayleigh. Tá? A distribuição de Rayleigh é muito parecida com a de Rice, só que a de Rice tem o componente da linha divisada e a de Rayleigh não tem. Na maioria dos cenários que a gente vai trabalhar, a gente sempre considera a não existência da linha divisada. Por quê? Porque é o pior cenário. O pior cenário é não ter visão entre transmissor e receptor. E é o que geralmente acontece, né? É muito difícil a linha divisada existir de uma maneira geral, né? E existe uma maneira mais simples de você digamos, implementar ou chegar numa variável aleatória que segue uma distribuição de Rayleigh, que é tirar o valor absoluto da soma complexa de duas variáveis aleatórias gaussianas, né? Então olha só, se eu tenho A1 e A2, né, como variáveis aleatórias gaussianas, se eu faço a soma complexa, né, então é A1 mais IA2, I é o número imaginário, né, e aí eu tiro o módulo disso, né, ou seja, eu meço a magnitude dessa soma, essa magnitude vai seguir uma distribuição de Rayleigh. Tá? Normalmente a gente faz as simulações no computador usando essa equação para chegar
na distribuição de Rayleigh. Todas essas distribuições que eu estou falando, se você quiser saber como que ela é, quer dizer, aonde se concentram os valores, qual é o formato da distribuição, né? Qual é o histograma de uma distribuição desse jeito, ou o equivalente contínuo de um histograma, né, que seria uma função de densidade e probabilidade, é só ir lá, Wikipedia, Normal Distribution, Rayleigh Distribution, Rice Distribution, lá tem tudo. Lá tem equação, tem PDF, CDF, gráfico com diferentes parâmetros para você ver o que acontece conforme você seta os parâmetros de cada uma dessas distribuições. Tá? E agora, a gente tem 3 efeitos. Como é que a gente combina eles? Os efeitos são multiplicativos. Então, normalmente, a gente multiplica um efeito pelo outro. O efeito do path loss é multiplicado por S, que é o shadowing ali no caso, né? Então, o beta vezes S. Quem é S? S é o shadowing. Quem é o shadowing? O shadowing é uma variável aleatória, log normal, né? E o H, que é o resultado dessa equação aqui, né? Eu tiro o módulo e elevo ao quadrado, né? Então, o H é o multipercurso, o efeito do multipercurso, o S é o shadowing e o beta é o meu path loss, né? Bom, com isso em mente, a gente precisa estudar mais 2 coisinhas antes da gente finalizar a aula de hoje, que são parâmetros importantíssimos dentro de um canal de comunicação. Porque é o seguinte, você tem efeito de perda de percurso, shadowing e multipercurso. E aí vem a pergunta, com que frequência esses valores mudam? 1 vez por segundo, 10 vezes por segundo, 1 vez por minuto, 100 vezes por minuto? Qual que é a frequência com que isso se altera, né? Qual é a frequência que eu meço que vai alterar as informações? E outra, qual é a largura de banda do canal que mantém esses valores iguais? Quer dizer, se eu estou, por exemplo, no 2.4 GHz e tem tal valor de perda de percurso, no 2.1 é o mesmo? O path loss é o mesmo? O shadowing é o mesmo? Quer dizer, qual é a largura de banda e qual é o tempo no qual esses valores não se alteram, né? E para isso a gente tem que falar de coerência, né? 2 coisas: tempo de coerência e frequência de coerência ou banda de coerência, né? Como é mais comumente chamado. Então, tempo de coerência e largura de banda de coerência ou banda de coerência, né? Bom, primeiro, tempo de coerência. Quanto tempo leva para um sinal, para um canal, para a situação de um canal mudar? Esse tempo que leva depende da velocidade entre o transmissor e o receptor. Se a velocidade é nula, tem um valor. Se a velocidade é 100 km por hora, tem um valor. Se a velocidade é 400 km por hora, tem outro valor. Então, dependendo da velocidade entre o transmissor e o receptor, o valor, né, com o tempo que leva para mudar o canal, aumenta ou diminui. Tá? Quanto mais rápido é o movimento, mais rápido as condições do canal mudam. Quanto mais lento é o movimento, ou quanto mais estático é essa comunicação, menor é a frequência com que esses valores mudam. Tá? De uma maneira geral, o tempo de coerência do canal é inversamente proporcional ao desvio Doppler. Né? Desvio Doppler é o shift, a mudança na frequência que acontece quando você está em movimento. Para quem não lembra, né, recapitulando o exemplo do professor, quando ele vai falar de ondas sonoras do carro de Fórmula 1. Quando o carro de Fórmula 1 se aproxima, o barulho é de um jeito. Quando o carro de Fórmula 1 vai embora, o barulho é de outro jeito. Por quê? Porque a frequência, né, do som muda por causa da velocidade. Quando o carro está se aproximando de você, né, a velocidade digamos, a velocidade faz com que a frequência do som aumente e, portanto, você escute um som mais agudo. Quando ele está se afastando, a velocidade faz com que a frequência do som diminua e você escute um som mais grave, né? Então, aqui é a mesma coisa. É óbvio que você não escuta onda eletromagnética,
Porém, a gente observa que quanto mais rápido tiver um dispositivo, né, em relação ao outro, maior é o desvio de frequência, e quanto maior for o desvio de frequência, menor é o tempo de coerência. Então, mobilidade, de uma maneira geral, implica numa mudança de canal mais rápida do que a menor quantidade de mobilidade, né? Como é que calcula o desvio Doppler? Velocidade relativa entre transmissor e receptor dividido pela velocidade da luz multiplicado pela frequência da portadora, tá? É assim que se calcula o desvio Doppler, tá? E ali é aproximadamente. Normalmente se coloca um fator, né? Multiplica FD por um fator. Muitas vezes usa-se 2 ou 4 como fator para determinar, né? O ponto é que você tem uma noção de magnitude de quanto tempo leva para um canal mudar, né? E isso é importante, é um parâmetro importante. Por quê? Porque, de uma maneira geral, como funciona o sistema de telecomunicações? A cada situação em que esse canal mudar, alguém envia um sinal de treinamento para verificar qual é a condição do canal para poder anular o efeito do canal na hora de receber as informações, tá? De uma maneira geral é isso que acontece. E se isso tiver que ser feito com uma frequência muito grande, você passa a ficar enviando treinamento com muita frequência ao invés de transmitir informação de verdade, né? E isso não é interessante. E a banda de coerência, né? A banda de coerência ela está relacionada, né, ao delay spread do canal, ou espalhamento de atraso do canal, né? Basicamente ela tem uma relação direta com o tempo máximo que leva para o intervalo de tempo que leva entre a primeira cópia do sinal até a última cópia do sinal. Esse é o atraso máximo do canal, né? Então a banda de coerência, de uma maneira geral, ela é inversamente proporcional a 2 vezes o atraso máximo do canal. Esse atraso máximo do canal, ele tem uma ordem de magnitude na casa de 10 microsegundos, tá? Esse é o atraso máximo. Então a banda de coerência é cerca de 500 kHz, tá? Você vai ver que em alguns sistemas, como por exemplo sistemas baseados em multiplexação OFDM, né, ou em múltiplo acesso via OFDM, né, os OFDMA, essa banda de coerência ela pode ser até menor, né? Ela pode ser na casa de, por exemplo, dezenas de kilohertz e não centenas de kilohertz, dependendo da situação, tá? E o que isso tem a ver, né? A gente tem agora 2 informações do canal, tempo de coerência do canal, banda de coerência do canal, e a gente tem 2 informações do sistema de transmissão, do sistema de comunicação, que é o período de símbolo e a banda do canal, né? Para quem não sabe, a banda do canal é o inverso do período de símbolo. Então, se você tem 20 MHz de banda, né, o tempo que leva para transmitir um símbolo nesse canal é 1 dividido por 20 milhões, que dá aproximadamente 0,05 microsegundos. 0,05 microsegundos. Então, esse é o período de símbolo, né? E a banda do canal é a banda do canal, 20 MHz, né? Você pode, por exemplo, se você já acessou o access point da sua casa, você vai ver que você escolhe lá, eu quero um canal no Wi-Fi de 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz, né? Então essa é a largura de banda. O período de símbolo, o período que leva para transmitir um sinal, põe aspas aí no sinal, né, para transmitir um símbolo, é o inverso dessa frequência, tá? Bom, a gente classifica os canais da seguinte forma: se o período de símbolo é muito menor que o tempo de coerência, né, então eu tenho desvanecimento lento, o que significa que durante todo o período de símbolo o desvanecimento é o mesmo. Se não, eu tenho fast fading, desvanecimento rápido, né, o que significa que durante a transmissão de um símbolo eu tenho flutuações no canal, tá? Se a banda do canal é muito menor que a banda de coerência do canal, eu tenho aquilo que eu chamo de flat fading, ou canal plano,
né, ou desvanecimento plano. O que isso significa? Que naquela faixa de frequência do seu canal, as frequências, né, elas têm a mesma ou atenuações muito próximas. Então você observa um canal plano. Se não, ele é chamado de canal seletivo em frequência, quando a banda não é muito menor que a banda de coerência. Tá? Bom, isso conclui o que eu tinha para falar para vocês hoje. O que vocês vão fazer agora? Qual que é a ideia? Né? Eu já falei para vocês, eu ainda não coloquei o PDF lá no Classroom. Eu vou fazer o upload do PDF ainda com as instruções todas bonitinhas. Mas o que vocês podem já se preparar para fazer para daqui 2 semanas? A ideia é simular essas coisas que a gente viu hoje no computador. Então, a ideia é que você tenha um cenário, por exemplo, uma célula de comunicação, né? Quadrada, pode ser, ou enfim, se quiser fazer em outro formato, faça, mas é uma célula. Essa célula tem uma estação radiobase. De maneira geral, a estação radiobase fica posicionada no centro da célula e você vai ter X usuários ou U usuários distribuídos ao redor dessa estação radiobase dentro da célula. Para cada usuário, você vai calcular a distância, vai fazer a conta da perda de percurso, vai gerar uma variável aleatória para ser o shadowing dele e vai gerar uma variável aleatória para ser o desvanecimento. Né? Tudo isso parametrizado, né, para a gente ver que, de fato, a gente pode alterar parâmetros e ver o que está acontecendo. Tá? Eu vou passar as instruções bonitinho do que tem que ser feito e do que tem que ser entregue, mas o primeiro passo é esse, é criar um ambiente de simulação. Em qual linguagem você vai fazer isso, você decide. Tá? Só lembra que, eventualmente, você vai ter que mostrar a célula. Então você vai ter que mostrar, vai ter que desenhar em alguma coisa o que é que está se passando no sistema de comunicação. Tá? E esse desenho você vai ter que, enfim, vai ter que ser implementado de uma maneira geral por meio de gráfico ou coisa desse tipo. Né? Não é para você desenhar na mão. Então isso tem que ser feito no script que você criar. Né? Sugestões, eu já falei para vocês das sugestões, né? Eu acho que as 2 linguagens mais tranquilas para fazer isso é Python e MATLAB, né? Você pode tentar também com Octave ou Scilab, enfim, qualquer linguagem nesse sentido. R também dá para fazer, mas o objetivo aqui a gente vai começar a montar esse sistema, né, essa simulação, porque lá esse trabalho, se você não fizer esse trabalho, você vai precisar fazer ele para fazer o segundo, porque o segundo trabalho vai usar o seu primeiro script. O terceiro trabalho, o terceiro laboratório vai usar o seu segundo e o seu primeiro script. Então você precisa fazer esse para conseguir fazer os próximos. Tá? Eu vou passar as instruções bonitinho do que é para fazer, né, assim, do que vai ser cobrado como final. Então até onde você tem que chegar, né, no PDF. E aí o prazo para entrega, como é uma tarefa que a princípio ela não é difícil, tá? Enfim, vocês vão perceber que eu quero gerar uma variável aleatória, sim, tem uma função, tem um método que faz isso, né, pronto para você. Você não vai ter que implementar isso do zero. O que você vai ter que implementar é a esquematização disso para isso funcionar conforme os parâmetros forem selecionados. Tá? Não precisa ter interface gráfica nem nada do tipo. A ideia é que você tenha só um script que roda e gera uma imagem com as informações que são necessárias, tá? Nesse momento. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou parar a gravação aqui. Hoje é só isso. Ninguém me